Ok, eu peço permissão aqui para começar então, professor Cleiton. É, eu lembro que quando a gente começou a pensar nisso, acho que a primeira coisa que nos chamou a atenção foi a questão de levar uma coisa que fosse fácil e que todo mundo tivesse conhecimento, né? Quando nós olhamos o banco, perdão, os conceitos de educação financeira, o primeiro jogo que me ocorreu foi justamente o, o banco imobiliário. Primeiro porque ali ele tem já aquela coisa já meio apelativa, né, para o lado da matemática, mas também tem aquela questão dos turnos, tem a questão da diversão, tem a questão da competição. Era fácil de pensar nisso. Enfim, mas eu não queria entrar muito na questão da matemática, que eu acho que o professor Cleiton falou melhor do que eu, lógico. Mas, é, pensando um pouco na parte de gamificação, tem outros jogos também, a questão do jogo ser digital, o aluno poder jogar em casa antes da aula, então já chega na aula preparado, e pensar um pouco também nessa questão da criação e da recriação ou recriação de um jogo dentro da sala de aula, onde não só o aluno estivesse aprendendo o processo daquilo que ele está se divertindo, mas também o próprio professor, né? Então, assim, deixar contigo aí para você falar um pouquinho aí da parte da matemática em si. A questão do banco imobiliário é um jogo que todo mundo conhece, claro, mas é um jogo que ele não foi feito no Brasil. Então ele tem suas origens nos Estados Unidos, então ele vai ter muitos conceitos que são trabalhados, que funcionam ao melhor lado que aqui. Claro que com ele você consegue trabalhar juros, você consegue trabalhar as operações básicas de matemática financeira, né? Não na questão da educação financeira, você consegue trabalhar. Porém, eu acho que ele tem que ser adaptado para adequar a realidade que a gente tá vivendo. Então, por exemplo, tem termos como hipoteca, termos como leilão, que no nosso dia a dia, no dia a dia dos nossos alunos, dos nossos jovens, não vão aparecer tanto. Então, essa oportunidade deles refazerem as regras, deles criarem novas regras, isso vai trazer para eles, vai trazer para a vivência deles o jogo. Então, a questão da gamificação vai pegar o socioemocional, que vai fazer eles aprenderem de fato, e a questão da identidade deles, a identidade do contexto que a gente está trabalhando, vai trazer mais, como é que eu vou dizer, mais disciplinas, mais questão mais contextos matemáticos mais aplicados à nossa realidade. Ao invés de a gente trabalhar com a hipoteca e com leilão, por exemplo, a gente pode trabalhar com financiamento, né? Isso tudo vai acontecer dependendo ali como os alunos vão interagir. Pois é, e aí pensando nisso, né, nessa questão de deixar o aluno tomar conta, criar a sua própria história, pensando nisso não foi só a questão só da matemática, que a gente estava pensando como trabalhar isso, mas também outras disciplinas, entrar sociologia, pô, conceitos de economia que vão entrar ali, essa questão você começou a falar, né, do financiamento. Não estamos aqui para ficar falando de governo aqui, acolá, mas Uhum. são conteúdos da nossa história que nós temos que lembrar que eles existiram e no futuro vão estar nos livros de história, né? Então, planos de governo, como é que alterou a visão de como comprar, de como vender, né? Supervalorização, inflação, Sim, sim. né? Trabalhar a filosofia em cima daquilo ali, né? O quanto vale comprar? Será que vale comprar, vale alugar? Claro que ali no jogo a gente só pensa no imediato, no momento do jogo, no objetivo do jogo, né? Mas tem como relativizar isso. Então tem como não só trazer para a questão da matemática em si, né? Mas como para outras disciplinas. Assim, sinto-me mais à vontade para falar, por exemplo, de língua portuguesa. Na hora que a gente vai colocar ali, traz o aluno, vem cá, você vai fazer o seu jogo, ele vai ter que criar uma regra. Para criar uma regra, ele vai ter que escrever. E para escrever, alguém vai ter que ler. E nessa questão do ato de produzir o texto, de produzir seu próprio discurso, do ato de estar comunicando, ele verifica, diante dos próprios colegas, se a comunicação dele causou o efeito que ele desejava. É a velha história, né? Escreveu, não leu, o pau comeu. Se escreveu, não leu, o jogo não anda. Então a gente vai ter que reler aquilo ali. Faz uma avaliação em que o professor não é um carrasco do aluno, né? Não que o professor seja carrasco, mas o aluno, às vezes, ele pensa que o professor é carrasco, que só está aqui só para me corrigir. Mas não, ele é parceiro, ele está ali para ajudar a produzir, né, aquela história dele. E foi ele mesmo que fez. Acho que vale a gente pensar um pouco nisso, né? Sim, eu acho que essa questão do professor tá
está ali como um parceiro. Então ele vai criar as regras, ele vai dar opinião nas regras da mesma forma que os outros alunos, né? Ele vai estar como um igual ali naquele momento de criação das regras. Eu acho que o professor tem que se empoderar disso, dessa questão de estar no mesmo patamar dos alunos. Agora, por outro lado, eu acho que o professor pode orientar para alguns caminhos, nesse caso pensando na Sim. matemática, para alguns caminhos que vai trazer o jogo mais para a realidade. Então, por exemplo, ao invés de trabalhar com juros simples, trabalhar com juros compostos, aí pensando na matemática, o juros simples ele não é usado em nenhum lugar na vida real, né? Quando a gente vai no banco, quando a gente faz uma compra, no nosso cartão de crédito, tudo isso são juros compostos. E talvez o professor dando essa dica, isso pode se tornar uma das regras, né? E, inclusive, deve ser bem difícil elaborar uma regra falando de juros compostos. Não, pois e sobre essa questão também de como é que o professor, né, e o aluno, eles constroem esse novo jogo, né, ele deriva aquele jogo original, é, cabe lembrar também que é como a literatura em si, né, a partir do momento que o autor acabou a história dele, começam outras histórias. Ler você lê, cada um vai ler uma história diferente. E quando nós discutimos, uma terceira história surge dali. Às vezes afastando-se um pouco daquele original, do objetivo original, né, criando novos significados. Então, assim, eu acho que ali tem pano para manga para todo mundo, né, para todas as disciplinas. Claro, vale um pouco da criatividade. E, claro, por que não? O aluno ele é extremamente criativo, né? E assim como você falou, né? O professor parceiro, ele também é um dos coautores daquele trabalho ali. Claro que ele é um pouquinho mais afastado, é o coringão, né? Uhum. Daquele jogo ali. Eu penso, né, que quando a gente pensou esse planejamento, né, Cleiton, uma das coisas que a gente colocou como premissa era que o aluno ele tivesse liberdade para escolher o tema, como ele trabalhar aquele jogo da maneira que ele quisesse. Mas a gente também, né, por que não? A gente podia pegar uma situação real, da vivência da escola, por exemplo, e por que não trabalhar a gestão da própria escola? Né? Por que não, por exemplo, dar para ele um desafio que fosse um problema real da escola, que às vezes, quem sabe, ele não tem uma solução, né? Por exemplo, a gestão das verbas da escola, como é que ela pode ser atribuída, ou um evento como festa junina, um evento de festa de fim de ano, sei lá, né? Eu acho que o leque aí é inúmero, a gente pode pensar em várias situações. É assim, eu acho que trazer para a vivência do aluno, para a realidade dele, vai contribuir e vai trabalhar muito com a autonomia do aluno. Então, ele escolheu aquele tema era necessário naquele momento para o tempo e espaço que ele estava vivendo, ou que a escola estava vivendo de uma maneira geral. Às vezes, uma turma quer fazer uma vaquinha para uma festa de formatura, talvez. Então, eu acho que tem que ter essa questão do contexto para o aluno. E assim ele vai aprender de uma outra maneira, ele vai aprender de fato. Sim, um contexto que não foi imposto para ele que escolheu, né? E nessa questão do contexto, quando ele mesmo escolhe, ele sente mais pertencente à escola, né? Ele já não vê mais a escola, né, seja ela virtual ou não, mas como um lugar fora dele, ele pertence àquele espaço, né? É dele, ele faz parte daquele ambiente. É, não, sem dúvida, eu acho que isso vai acabar criando a identidade do aluno, a identidade da turma, a identidade da escola e muitas vezes da comunidade em volta da escola também. Eu acho que todos esses aspectos têm que estar juntos nessa elaboração, pensando nesse tema. O plano ele está muito voltado para a matemática em si. Aquele ali ele tá muito aplicado, né? A gente tem uma situação para ele bem aplicada, bem definida, né? Mas como nós colocamos aqui, tem várias formas de trabalhar o mesmo plano com outras disciplinas, né? Eu mesmo citei umas 3 ou 4 aqui: língua portuguesa, história, acho que filosofia e geografia, né? A parte de economia. Mas eu acho que dá para pensar em outras também. Eu acho que sim. A gente tomou se apropriou do Monopoly, né, do Banco Imobiliário, mas acho que poderia ser aplicado em outros também, talvez usando o jogo War para falar de história, né? Os alunos criariam as regras do novo jogo. Eu acho que tudo isso pode ser aplicado, sim. E a parte legal mesmo é essa questão de ele tentar olhar, no caso, o jogo, né, por dentro, né,
E a questão do tangenciamento, acho que isso é importante mencionar, Cleiton. O aluno aprende mais quando ele pensa que não está aprendendo. Não sei explicar isso, mas aquele ranço da escola, aquela coisa de pensar que a escola é obrigação e ele está se divertindo e é ali que ele aprende, né? Eu acho que nesse ponto tá o ponto mais forte, né? Eu, como professor de matemática, não tem como eu defender um pouquinho a aula expositiva, mas a escola não vive só disso. O aluno Não só não disso, aprende só sim. disso. Eu acho que aulas mais dinâmicas como essa proposta do plano, eu acho que tem que acontecer e assim a educação vai acontecer de fato. Claro, é importante lembrar, claro, o jogo ele vem como complemento, né? Isso é muito importante. Não achar que a escola o tempo todo vai ser jogo, não tem como, pelo menos por enquanto, eu não consigo ver uma possibilidade ainda disso acontecer. Mas, né, por que não? Em alguns momentos, dar aquela arejada naquela parte mais, não quero usar a palavra maçante, mas mais difícil, né? Mais dura da aula, né? E torná-la um pouco mais, permitir o aluno ser participativo, né? Acho que o aluno ele aprende mais quando ele não tem a obrigação de aprender, quando ele está Sim. participando, quando ele quer aprender. É aí que ele vai aprender mais. Sim, pois é, Cleiton, como é que você aprendeu inglês? Jogando videogame, Jogando videogame. aprendi inglês com Pois jogos. é. Ninguém obrigou, né? Não. E foi aprendendo. Foi a necessidade que surgiu e a gente foi se adaptando a ela. Exatamente. Além de falar como professor de matemática, agora também falo um pouquinho como gestor. Eu acho que um projeto desse, projeto dessa magnitude, ele tem que ser feito colaborativamente. Então, um professor vai ter que planejar junto com o outro. Eu acho que chega a ser uma metalinguagem, porque quando a gente está falando do jogo, que os alunos vão criar as regras para o jogo, eu acho que a questão do plano, os professores têm que se reunir com antecedência e criar as regras para esse plano fluir. Então, eu acho que se não tem essa troca entre os professores, isso não vai acontecer. Eu, por exemplo, vou puxar mais para o lado da língua de matemática. O professor Marcelo vai falar mais da língua portuguesa. Se a gente tivesse um professor de história, um professor de geografia, acho que cada um deles vai saber falar mais especificamente da sua área. E para que todos possam falar e que englobe todas as disciplinas, eu acho que tem que ter um planejamento conjunto. Sim, o planejamento conjunto, sem dúvida nenhuma, ele se faz necessário. A ideia do plano ali é realmente abrir a caixa de Pandora, né, e permitir que os professores possam chegar ali, cada um, né, abrir e fechar a caixa de Pandora de volta, não sei, mas que cada um possa justamente planejar um pouco mais aquilo ali. Na nossa conversa aqui, as ideias foram surgindo porque, assim, você vai pensando naquilo ali sob o olhar do outro, né? Mas, claro, um especialista no assunto, evidentemente, vai saber aproveitar o plano, lembrando que é plano, né? Ele não tem que dar certo em 100%, ele apenas é um guia para que tudo dê certo, né? Pensando novamente nessa parte da gestão, como você estava falando. Então, assim, claro, quando o plano dá certo, perfeito, mas quando ele não dá certo, a gente tem né, o plano A, o plano B, o plano C, e a gente vai colocando ali as possibilidades que podem ser trabalhadas, né? Bom, acho que é isso.